Eu confesso que fiquei muito surpreso nesse domingo quando abri o jornal O Globo. Abri na internet, né? Porque o jornal O Globo não chega mais em Porto Alegre, né? O Globo simplesmente desistiu do mercado de Porto Alegre. Então, mas está no site. Quando eu abri ali e li um editorial falando sobre a questão do Porto de Rocha, no Uruguai, aqui no Uruguai. Esse Porto de Rocha fica a 90 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul, está a 280, 300 quilômetros do Porto de Rio Grande. Pois bem, o editorial dizia o seguinte: olha, esses investimentos que estão sendo previstos pelo governo federal de $500 milhões para implementar um novo terminal no Porto de Rocha e torná-lo mais competitivo, esse dinheiro que vai sair do BNDES é bem-vindo, porque afinal de contas vai melhorar a competitividade da América Latina e o Brasil não tem o que temer, porque o Brasil tem que ser competitivo também. Por que eu estranhei? Eu estranhei pelo seguinte, porque há apenas 10 dias o mesmo jornal O Globo denunciou que o BNDES estava por aprovar um projeto de financiamento de $500 milhões exatamente para o Porto de Rocha, no Uruguai. Se o BNDES efetivar esse financiamento, a direção do banco me mandou um e-mail dizendo que não, olha, não tem projeto nenhum aqui. Isso não quer dizer que o governo não esteja pensando, o governo está pensando, como estou revelando, inclusive, no meu site de hoje, né? O próprio Ministério da Dilma está tratando desse assunto. Eu tenho até uma carta aqui, uma cópia de uma carta, olha só aqui. O governo foi interpelado aí pela, não sei se vocês conseguem ver, foi interpelado pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários a respeito das suas intenções sobre Rocha. E diz aqui, a Casa Civil, numa resposta à BTD, dizendo o seguinte: olha, não disse nada, né? Aqui não diz nada. Diz apenas que encaminhou o expediente para o Ministério da Fazenda, e a Secretaria de Portos. A Secretaria de Portos já disse que está, inclusive, colaborando com as autoridades do Uruguai, né? O BNDES diz que não tem projeto, mas a Secretaria de Portos que já está ajudando lá, já está ajudando, no projeto do presidente Mujica lá. Mas a carta, isso aqui. Bom, esse assunto, a mídia aqui do Rio Grande do Sul não está assim tratando com muita intensidade essa questão. Aliás, está tratando com pouca intensidade essa questão. Eu hoje estou tratando mais do caso porque realmente isso é um problemão. Eu até estou transcrevendo também uma declaração do secretário de Infraestrutura e Logística do Tarso, o João Antônio Domingues, em que, questionado pelo jornal Zero Hora a respeito disso, ele disse que não tem problema nenhum, são nossos irmãos, vamos competir. Pô, olha, antes de mais nada, como dizia o Brizola, temos que defender os interesses do Rio Grande do Sul. E os interesses do Rio Grande do Sul não estão, evidentemente, na alocação de $500 milhões do BNDES para melhorar as condições de um porto que já é competitivo, inclusive, do Rio Grande. O Rio Grande tem um calado de 12 metros, ele tem de 20 metros. Nós temos aqui uma capacidade de 30 milhões de toneladas, eles têm uma capacidade de 60 milhões de toneladas. Já imagina com isso aí dobrando de poder de fogo, inclusive talvez até aumentando o calado de 20 mil para 40 mil, de 20 metros para 40 metros de profundidade. Bom, mas o João Vitor Domingos, homem do Tarso, disse, não tem problema nenhum, deve ser aquela coisa dos marxistas, né? A solidariedade dos proletários é internacional, né? Mas e os interesses do Rio Grande do Sul? Nós temos aí não apenas a preservar um porto competitivo que é no momento, mas pode ficar muito mais. Vocês imaginam botar esse $1 bilhão ali, esse $500 milhões ali. E quem está fazendo o projeto lá no Uruguai é o Odebrecht. Ninguém fala nisso, mas é o Odebrecht, né? Quer dizer, se a Odebrecht tivesse interessado aqui em melhorar as condições portuárias do Porto de Rio Grande, talvez o BNDES tivesse interessado também em botar mais dinheiro no Porto de Rio Grande. Mas o fato é o seguinte, não podemos ficar com um concorrente desse logo ali. Eles que melhorem as condições de competição, tudo bem. Agora, nós botarmos dinheiro lá dentro para concorrer diretamente com o Porto do Rio Grande, com as nossas condições de competição aqui, eu não vejo razão nenhuma para isso. Quer dizer, vamos melhorar as condições dos vizinhos para que eles
nos tome as nossas riquezas. Não tem sentido isso. Esse é o primeiro caso. O segundo é que está se formando uma nova economia aqui no Rio Grande do Sul. Sobretudo ali naquela região, na região do litoral sul, né? Rio Grande com o polo naval. Não é só o polo naval, é uma nova economia que está surgindo em toda aquela região de industrialização dinâmica. Isso tudo vai por água abaixo, né? Como diz o economista Gustavo Gris aqui, nessa página também, isso tudo é uma pá de cal. Vai tudo pro... E o nosso governo aqui do Rio Grande do Sul, o governador Tarcísio Genro, através do seu secretário de Infraestrutura e Logística, diz, não tem nada a ver, não tem importância nenhuma. Eu imagino até que o Tarso já deve ter chamado esse seu secretário às falas. Se é que ele não está concordando com ele, né? Porque até agora ele não disse nada a respeito desse assunto aí. Mas é ruim, isso vai ser discutido na campanha, né? O governo estadual tem que dar uma explicação oficial sobre essa posição do Domingos. Ou desmente, ou apoia, mas diz alguma coisa. Porque isso fere os interesses econômicos do estado do Rio Grande do Sul, com certeza.